Hoje é dia de live na Elétrica do Batom. A nossa convidada de hoje é Luciane Lazzaretti. A gente vai conversar sobre um momento de troca, né, em que ela mesma conversamos sobre isso anteriormente, sobre trocar as sapatilhas de balé pelas sapatilhas de escalada. Tudo isso para a gente entender sobre algumas mudanças que a própria vida da gente faz, né? Aquilo que a gente vai trilhando os nossos caminhos. Eu acho que falar um pouco desse tema vai ser importantíssimo para a gente entender os nossos momentos. E, aliás, todas as nossas conversas aqui na Elétrica do Batom têm sido transformadoras. Tenho sido muito grato com todas as convidadas pela grande transformação que cada conversa, né, que cada bate-papo desse tem trazido. Então, é muito importante que vocês olhem, inclusive, os anteriores, né, as nossas conversas anteriores ali, para tirar um pouquinho de cada uma. Eu tenho certeza que alguma coisa que cada uma dessas pessoas que veio aqui, né, que veio aqui através das nossas lives, tenha compartilhado com vocês, e eu acho que tem ali aprendizados interessantes para vários momentos da vida, várias fases, várias estações. Oi! Oi, Seja bem-vinda à Elétrica do Batom, Lu. Tudo bom? tudo bem? Obrigada, Isa, pelo convite. Fiquei muito contente. Imagina, é um prazer que você esteja aqui, que a gente esteja tendo essa conversa. Lu, antes da gente conversar, fala um pouquinho de você, um pouquinho desse negócio dessa história, né, que você vem aí de bailarina, que vem terapeuta, que vai para a escalada, mas só fala um pouquinho ali que a gente, só para introduzir esse assunto e as pessoas te conhecerem, né? Ok, então, eu gosto de me definir, hoje que eu tenho mais consciência disso, de que eu sou um corpo em movimento constante. Eu percebi isso, claro que eu comecei a dançar balé lá com 7 anos, dancei lá pelos 17, 18, eu entrei profissionalmente para a companhia aqui, Raízes, né, de Caxias. E aí ela encerrou as atividades, eu tinha lá meus 21 anos. E aí eu tive um período que eu fiz outras coisas, que eu trabalhei com fotografia, mas sempre pulsou dentro de mim essa vontade de me mexer. Então, por isso que eu gosto de me definir como um corpo em movimento constante, porque isso é algo que eu preciso para viver. Eu me sinto viva se eu me movimento. Então, hoje também eu pratico natação, mas nesse período eu pratiquei natação, eu fiz um pouco de flamenco, te conheci, né, já te conheci o teu trabalho, né, de longe, da época do balé, e te conheci, então a gente fez aquele projeto juntos há uns anos atrás, Sim, né? Dançamos um pouquinho de dança de salão também, né? Então, assim, eu sim. sempre naveguei por tudo o que se pode imaginar, eu acho, de dança, eu sempre quis experienciar. E a arte também muito presente em mim, então eu tentei tocar violoncelo. E nesse momento que um dia depois a gente já tinha se afastado, eu e você me mandou uma mensagem todo empolgado, assim, né? Me dizendo, Lu, eu tenho algo que tu vai amar. Eu tô escalando. E aí eu disse, como assim, né? O que o Israel inventou agora? Aí eu disse, não acredito, pensei. Eu disse, tá, né? Aí eu lembro que a primeira pergunta que eu te fiz, eu disse assim, tá, mas se eu for escalar, eu vou ter que cortar minhas unhas, porque as minhas unhas eram compridas e pintadas, e eu É, amava minhas unhas assim. E você disse, ah, Lu, eu acho que sim. E acho que, com certeza sim, você falou, e acho que nem pintar não dá. Aí eu disse, ah, não, então eu não vou querer esse negócio. Só que ficou martelando na minha cabeça, né? Aí, um ano e meio depois, eu disse,
Israel, mandei uma mensagem para ti, não sei se você lembra. Como é que é mesmo aquele negócio e tal? Ah, não tô mais fazendo, Lu, mas é em tal lugar. Aí eu fui lá e perguntei o que que precisava, e aí ele disse assim, olha, agora tu pode começar assim sem nada, mas com o tempo era bom, é preciso ter uma sapatilha. E aí eu disse, nossa, uma sapatilha de novo, pensei. E aí eu fiquei imaginando o que que era a tal da sapatilha, né? Porque eu disse, é muita coincidência, né? E realmente a sapatilha comparando aqui com a sapatilha de ponta, que foi onde eu comecei com 7 anos, comecei logo depois, né, uns 8 e meio, não me lembro bem. As duas são muito duras e a ponta é afunilada também. E, então, assim, elas têm semelhanças. E aí, acho que dá para Sim. entender o porquê da sapatilha. E tem algumas que são mais para níveis elevados, que ela é bem curvada. Então, aí eu comecei a fazer escalada e realmente eu me apaixonei. Eu me apaixonei e eu vi que tem muita similaridade. E para mim, assim, é como se fosse uma extensão do balé, porque eu consigo dançar muitas vezes na rocha. Eu te explico por quê. Existem níveis, existem graus, né, na escalada. Por exemplo, vamos colocar aqui de 1 a 10. 1 é fácil, 10 é o mais difícil. E hoje eu tô lá no nível 7, vamos dizer. Tem 7A, B e C. E quando eu comecei, eu tava no 4, 5, por aí. Então, hoje, se eu vou fazer um quarto, por exemplo, é relativamente fácil. É fácil. Sim. Para mim é fácil, um quarto. E então, o que que eu faço? Eu tento fazer ela do início ao fim, porque ela tem mais ou menos uma linha determinada, né? Tipo dançando. Então, em vez de eu botar a mão assim, na rocha, aí eu faço assim com o movimento e pego, e vou com a outra, e faço assim com o corpo. Então, assim, eu vou fazendo um balé para mim, sabe? Sim. Sim. E até já teve pessoas que me disseram, nossa, a Lu tá dançando. E é verdade, porque isso me dá, assim, uma sensação de que eu volto no tempo, assim. Então, isso aqui, por isso que eu disse que eu troquei as sapatilhas, mas eu acho que eu não troquei a paixão pelo corpo, Exato. pelo movimento. Porque escalada para mim era força, né? Aham. Primeira vez até eu te perguntei, eu disse assim, nossa, mas precisa ter força. E não é bem assim, claro que tem que ter, mas tem outras coisas também, né? Sim, tem outras coisas. Tu sabe que eu ia te perguntar justamente aquilo que tu começou a falar, porque em algum momento, né, eu acho que quando essa vida, né, que a gente se meteu de artística, né, porque eu me lembro como eu conhecia a dança, foi muito estranho. Eu me lembro até hoje. Caxias do Sul tinha um festival internacional de dança de Caxias do Sul, né? Há muito tempo, assim, acho que era 92 por ali, 91, 92. E eu gaziei aula para ir assistir. Olha, Eu passei na frente da Casa da Cultura, vi toda aquela movimentação, né? E eu, gente, o que é isso? Ah, vou ver. Não fui para aula e comprei ingresso e entrei e eu fiquei maravilhado com aquilo porque era né, essa diversidade, era um festival, né, enfim, de pessoas que vinham de todos os lugares ali para Caxias, era um grande evento para Caxias, infelizmente se perdeu, mas ali eu tive meu primeiro contato com uma dança diferente, né, e aquilo me chamou muita atenção, e aí que eu fui, e tu foi, tu dançou com o Lauro, né, o Lauro Rosa, sim. no Raízes, só que quando eu chego no Lauro, que é meu primo, né? Era meu primo, porque é falecido, mas o Raízes já tinha se acabado, né? Já tinha ali, o grupo tinha terminado. E aí eu vou aprendendo, né, com ele, porque todo mundo começou a dar, a dar aulas, né?
diversas escolas e academias. E aí eu me meto nesse negócio todo. E aí minha vida vira de cabeça para baixo. Sim. Porque eu estava totalmente técnico, eu sempre fui técnico, eu sempre fui de uma área exata, né, de eletrônica e tudo mais. E aí eu me envolvi, essa paixão vem, né? E mesmo que a gente se afaste dela, a gente está sempre ligado, está sempre assistindo alguma coisa, está sempre interagindo com alguma coisa e aquilo realmente nos toca. E aí quando tu vai fazer uma outra coisa, né, que no teu caso é a escalada, eu ia te perguntar se essa sensação que a gente tinha quando subia no palco, tu tá sentindo quando tu tá escalando em diferentes proporções, porque tu não tá te apresentando para ninguém, né? Mas essa sensação de bem-estar, né? Sim. Eu ia te perguntar sobre isso. Ah, então, essa é uma das coisas que eu já parei para pensar e eu gosto muito aprendi, eu já gostava, mas hoje muito mais da natureza e é uma das coisas que o motivo pelo qual eu gosto de estar Uhum. na rocha, né, escalando, é por conta da natureza. Então, o palco para mim é a minha parede, onde eu estou escalando. E, para mim, toda aquela mata que está atrás de mim, ela é o meu público e muitas vezes tem borboletas. E aí isso é muito legal, porque elas ficam voando perto de ti conforme você está escalando. E é como se fosse aquele público que estivesse ali. E a sensação não é tanto de estar se apresentando, mas sim de estar, de certa forma não, existem várias similaridades da escalada com a dança, por exemplo, uma coreografia. Se eu vou fazer uma Uhum. via, eu preciso decorar os movimentos. É muito similar isso. E porque se eu decorar uma via principalmente difícil, que seja pro meu, que eu considere difícil, se eu não decorar, a possibilidade de eu não conseguir fazer ela é muito grande. Então, assim, é como que fosse milimétrico. Às vezes eu olho, eu tenho que. Tá na minha cabeça, eu vou botar a mão ali, o pé ali, virar o corpo para cá, virar para lá. Então, é muito similar à dança, no quesito que tem que ter toda todo esse ensaio, porque não deixa de ser repetições, né? Treinamento, várias vezes tentando fazer a mesma coisa para conseguir fazer. Para quem não é da área da escalada, a ideia da escalada é você subir uma linha, por exemplo, vertical normalmente, ou mais ou menos vertical, que ela está pré-determinada. A gente está preso por uma corda com uma pessoa lá embaixo que é Uhum. a nossa segurança. Mas a ideia é não usar a corda. Então, imagina que às vezes eu subo, sei lá, 10, 20, 30 vezes a mesma via, eu caio ou eu descanso, e eu não posso descansar na corda, não posso fazer uso da corda, né? Então, eu tenho que fazer do início ao fim como se eu estivesse sem corda, mesmo tendo ela. Então, quanto mais se treina, que é o mesmo que o princípio da dança, eu vou chegar no objetivo meu. Então é como se também tinha muito tem na dança isso, a gente quer buscar a perfeição. Então não deixa de Sim. ser a perfeição eu chegar até o final e conseguir desempenhar da forma que eu possa não utilizar a corda, né? Até teve uma vez que foi para mim a mais marcante, foi uma via que eu tive muita dificuldade para fazer. E nossa, eu treinei. E essa foi uma das vezes, acho que foi o êxtase, assim, mais ou menos como se fosse a realização de ter realizado um espetáculo maravilhoso, aonde você não erra a técnica, aonde o público gosta, aonde se sente assim em êxtase e em plenitude. Eu consegui fazer a via, porque era assim movimentos de força, de equilíbrio, de várias coisas. E eu cheguei no final, e aí eu dei um grito tinha o meu segurança, né, o rapaz que estava comigo, e eu disse assim:
eu vou chorar, eu tô com vontade de chorar. Daí ele disse, então chora. E eu gritava lá, e aí dá um eco, assim, né? Porque no meio do mato se ouve muito a voz, né? Então, assim, foi uma realização muito grande, porque era um desafio para mim aquilo. E, e dentro das, continuando nessas coisas de similaridades, uma das coisas que a escalada é força, eu considero, resistência, que é tu conseguir ir do início ao fim sem cansar ou conseguindo descansar, porque cansa muito às vezes, mas a principal, e equilíbrio. E essas é as que eu mais gosto, porque é muito similar à dança. E aí tem vias que praticamente não há força, há equilíbrio. E nessas eu me saio muito bem, no geral, porque eu cansei, né? A minha vida inteira foi em cima de uma ponta de pé, fazendo giros, fazendo várias coisas numa perna só. Então, é incrível, assim, porque a escalada tem muito similar, às vezes, assim, a própria respiração, tu segura ela e tu vai, assim, como se fosse, sabe, aquela continuidade que o coreógrafo pede, não corta o movimento, aí tu vai fazendo um movimento, assim, câmera lenta, porque você precisa do equilíbrio para passar de uma perna para outra, ou para botar uma mão. Às vezes você está lá encolhido, tem que botar uma mão lá em cima. Então, isso tudo é muito similar à dança para mim. Então, me remete muito. Várias vezes, assim, eu me sinto dançando, realmente. Não, eu penso nisso, e tu conversando, eu fico visualizando, porque é isso, né? Eu fiz por pouco tempo, mas até por uma condição física minha, né? Eu tive pressão alta nesse meio do caminho aí, então eu tive que controlar, tive que deixar de fazer várias coisas, né? Então aumentei muito o peso e tal, e agora eu estou num processo de tentar me reequilibrar de novo. Mas quando tu fala daquilo ali, eu fiquei visualizando todo esse processo, né? Que na escalada, primeiro de você ficar visualizando uma via e por onde você vai, né? É aquilo que se constrói coreograficamente, né? Você constrói uma coreografia na tua mente para chegar nos pontos onde você quer. E tem muito daquilo que é o próprio corpo do bailarino que se adapta ao processo e às vezes a coreografia ela não é só criada pelo, Sim. né? Ela é em função do corpo do bailarino. E eu acho que a gente tem essa adaptação na escalada, né? Seja na rocha, seja na parede, seja assim. Mas você vai adaptando, né? Você vai se adaptando àquele modelo, se conhecendo. E o que me chamava mais atenção era a concentração plena no movimento, né? Ou seja, eu tinha que pensar que aquilo que eu ia fazer, né? Qual desgaste aquilo poderia me dar para chegar no meu objetivo, que era chegar em cima, né? Então eu ficava esse processo de concentração uh, plena, que eu chamo assim, é tão importante. Tu pensando agora, né, nesse processo, nesse mundo que a gente vive tão louco, tão desesperador, tão de uma velocidade incrível, né? E, e se as pessoas pudessem ter a oportunidade de fazer, né, ou pelo menos participar de uma escalada, mesmo por uma parede, tentar isso, e tentar entender dessa concentração, que você fica ali com a atenção plena naquilo, né? Quanto traz de benefício para a vida da gente. Pensando nisso tudo, né, nessa coisa, a gente não está falando só de balé, a gente não está falando só de escalada, a gente trazendo isso para o mundo, a gente leva isso para nossa, digamos, acho que até para a vida profissional mesmo, né? Você pegar e atingir os seus objetivos, de você pensar lá e fazer uma estratégia para chegar. Eu acho que a escalada tem tudo a ver com isso também, né? Com a gente poder tirar o que é de bom de diversas coisas que a gente faz, né? Tem muito disso.
Às vezes a pessoa acha que é só um bailarino, é só dançar, não vê todo o trabalho por trás, né? Sim. Não vê todo o esforço por trás, toda a dor que tem por trás disso, toda a lesão, né? Que às vezes a gente leva para a vida inteira, né? E que a gente aprende a conviver com essa dor para em cena mostrar para os outros, né? Ou fazer o seu melhor, enfim, não mostrar para os outros, mas fazer o seu melhor mesmo com dor, né? Sim. Então, eu divaguei um pouco disso, mas é que eu estou pensando em tudo isso que quando tu estava Não, falando. mas é bem isso. Sabe que você falou nessa questão da dor, do sofrimento do bailarino. Eu penso que também que tem várias coisas que você abriu que dá pra gente, que me veio à mente, eu vou ver se eu consigo organizar todas. Eu comecei a escalar com 47 anos. E eu me achava velha para começar, né? Mas assim, tipo, nunca tive medo de, tipo, o máximo que eu não vou conseguir, foi o que eu pensei. Eu vou lá, se não der certo, ok, eu tentei. E a diferença que eu vejo hoje da escalada, eu pessoalmente, para o balé, é que hoje eu respeito o meu corpo e eu não faço as loucuras que eu fazia lá atrás. Hoje, se eu tenho uma lesão, eu paro. Hoje eu não vou fazer uma coisa que. Porque eu vejo uma escaladora da mesma idade, com o mesmo porte, que consegue. Eu olho e digo, não, isso não é para mim, eu não vou fazer. E aí você falou também a questão de corpos diferentes. Isso é muito comum na escalada. Então, imagina, tem homens e mulheres escalando a mesma via, com idades diferentes, com tempos de escalada diferentes. E às vezes essas pessoas todas conseguem fazer a mesma via, que não é tão fácil, para uns é um pouquinho mais fácil, para outros mais difícil, mas cada um faz a sua maneira, às vezes não é igual. Principalmente, a gente tem muito isso, por exemplo, a mesma estatura, por exemplo, as mulheres, a mesma estatura, a mesma envergadura de braços, o mesmo biotipo, normalmente faz muito similar. Eu vou fazer diferente de um homem que tem, sei lá, muito mais alto do que eu, que tem um braço que, para ele ergue o braço, ele alcançou uma garra. Eu vou precisar de 2 movimentos para chegar naquela garra. Então, tem essa adaptabilidade. E o legal que eu vejo da escalada é isso. Você tem N possibilidades e você, às vezes, tem que descobrir como fazer. Porque, às vezes, Uhum. não, eu entro a primeira vez, eu digo, isso aqui não é para mim, eu não vou conseguir nunca. Nossa, é muito difícil. Porque aí eu vejo alguém, um homem fazendo, e ele faz completamente diferente. Aí eu vou lá, eu tenho que criar meu jeito. Ou eu tenho que ver uma menina que vai fazer um pouco diferente e que é mais o meu estilo, né? Então, tem toda essa questão que eu vejo que a escalada não é o que eu imaginava, né? É força. Tem força. Mas tem muito mais do que isso. E essa também, puxando esse gancho que você falou da concentração, nesse período da pandemia, para mim, eu moro em apartamento, eu pensei, meu, se eu tiver que ficar dentro de casa, eu vou enlouquecer. Eu preciso me movimentar. E eu não tinha como me movimentar dentro de um apartamento. Precisava, no mínimo, caminhar. Então, eu ia muito com essa pessoa que escalava comigo. Nós combinamos, vamos nós dois e estávamos todo mundo isolados, né? Então, vamos para o meio do mato escalar. Eu chegava lá e aí eu escalava, nossa, eu voltava assim acabada. E naquele momento eu esquecia que existia uma pandemia. É como se eu Sim. saísse para um outro mundo. Eu estivesse numa outra esfera. Então, além de tudo, eu vejo assim que é saúde mental, né? Não estou falando Uhum. aqui de escalada, que é o que eu conheço, né? Posso falar também um pouco de natação, que é uma coisa que eu também amo. Mas assim, eu acho que qualquer esporte que é feito com amor, que a pessoa gosta, vai muito além do benefício físico, mas muito mental, né? E essa concentração plena que você fala, como é importante para tudo, como você disse, porque aí você volta a trabalhar e você diz, não, neste momento eu estou trabalhando, então o foco vai estar aqui. Eu acho que dá muito foco para gente. Uhum. Porque tem essa coisa, principalmente quando eu vejo da escalada, eu quero chegar lá no final. Então, o meu foco é lá, mas eu tenho todo um trajeto para fazer. E eu Sim. vou ter que estudar esse trajeto e eu vou ter que ver de que forma eu vou desempenhar isso para chegar lá, né?
Então, é muito gratificante. Eu vejo assim que é algo que as pessoas devem, como você falou, e existem aqui em Caxias nós temos uma infinidade de rochas que ainda onde nós moramos é cercado de rochas onde tem vias de escalada, tem pessoas competentes que dão, às vezes até experimental, sabe? Não precisa nem ter equipamento nem nada, vai lá E, e vê se gosta, nossa, eu amei. E no geral é isso que acontece. Vai experienciar as coisas, né? Porque eu acho que a vida é tão curta, né? Que a gente tem que experienciar tudo que passa pela cabeça da gente, né? E diz assim, eu gostaria de saber como que é, sei lá, fazer judô. Eu nunca fiz. Se me deu essa vontade, eu vou lá fazer uma aula experimental. E pode ser que eu me encontre lá, né? Então, eu sou sim, muito favorável a isso. é muito importante mesmo, né? Acho que eu também experienciei várias coisas, né? Eu acho que aquilo, depois da dança, né, que a gente se encontrou na dança de salão, né, e também, né, eram esses escapes que a gente ia encontrando, né, para estar em movimento, para estar fazendo alguma coisa que gostava. E, e tem uma coisa que tu falou ali sobre a questão das vias, né, e a gente falando de corpos e falando entre homens e mulheres. Mas o interessante, né, que tu comentou ali é o seguinte: o homem vai fazer aquela via, vai fazer aquela via de uma outra maneira e vai fazer. E você vai encontrar o seu caminho para isso. Não existe uma diferença, né? Mesmo que você tenha uma estatura menor, mesmo que você tenha que Uhum. fazer duas ou três movimentos a mais para chegar lá, você chega lá. Uhum. Então ela não é, ela é inclusiva, né? Ela Sim. não é dizendo assim, não, você faz porque é homem, você faz porque é mulher. Não, você faz porque é um ser humano Não, que e está com tem vontade de fazer. escaladores, por exemplo, que estão com 70 anos e estão escalando, entende? Então, para ver, e assim, parece impossível, mas não, existem vias para todas, de vários níveis, de 1 a 10, como eu estava falando, né? Vamos pegar essa, não é exatamente assim, mas de 1 a 10 você pode ir fazer, você vai dentro do que você consegue. Eu lembro que quando eu comecei a escalar, eu comecei lá pelo quarto, quinto grau. E quando eu cheguei nos sextos, que na época tinha 6A, B e C. Então, tem 6A, B e C, 7A, B e C, vamos colocar mais ou menos assim. E aí meu sonho era chegar no 6C, que eu achava que era o fim. Era ali que eu ia morrer. Não ia passar do 6C. E hoje eu já tô no 7C, eu já passei o A e o B. E quando eu comecei, eu disse, tá, eu vou tentar fazer isso aqui, mas já sei que não vai dar. E aí, a primeira vez realmente não dá, né? Porque é bem difícil. E aí tu fica com aquilo, né? Não, mas espera aí. Eu não vou me dar por vencida, eu vou descobrir uma forma de fazer isso. Eu não tenho força aqui, tá? Eu vou trabalhar para ter força aqui, sabe? Se eu precisar fazer uns Uhum. apoios, se eu precisar fazer tal exercício, eu vou fazer. Eu preciso de equilíbrio, tá? Eu vou lá e vou tentar, porque a gente está preso por uma corda, né? Então a gente está seguro. E isso é outra coisa que minha mãe, principalmente, ela, tadinha, disse: Meu Deus, tu quer me matar do coração? O que que tu faz pendurada? Porque é perigoso. E não é, aí é que tá. Os equipamentos são os mais seguros possíveis. É muito raro dar um acidente. Se der um acidente é por erro humano. Porque os equipamentos realmente são seguros. Assim, são feitos para toneladas. Então, assim, se você fizer tudo certo, e aconselho a quem quer começar, fazer um curso. É importante saber o básico. O básico não, fazer um curso de nível básico que vai te dar o conhecimento necessário para te fazer uma escalada com Uhum. segurança. Porque eu acho que a gente tem que pensar nisso também, né? E com certeza, ainda mais em se tratando de alturas aí, às vezes, 30 metros, né? 40 ou até mais. Então, é importante ter esse conhecimento, que é muito similar à dança. Você tem um professor, você tem todo um... Por trás tem toda uma coisa que não é simplesmente, vou lá pegar, comprar uma sapatilha e sair escalando, né? Então, esse é outro quesito que tem que ter atenção, eu diria, né? Mas, assim, é meio que
Hoje eu acho que é um mito pensar que a escalada é perigosa. Olha, eu te digo que eu acho que eu escalo uns, sei lá, 6 anos, 5. O que eu mais me machuquei foi na trilha, torcendo um pé, tropeçando num galho, mas na via em si mesmo, não. Porque aí você não vai fazer um negócio louco numa via, porque existe o medo. A gente tem internamente, é outra coisa que a gente trabalha muito, né? Essa questão de até onde eu posso ir. E Sim, dificilmente tu vai se atirar a fazer um negócio que tu vai bater a cabeça, por exemplo, até porque não tem. Você vai ir dentro dos teus limites e se desafiando e vencendo teus medos e criando confiança. Então isso te dá muita confiança também para a vida. Porque aí, às vezes eu penso, não, se eu conseguir fazer aquele movimento, eu vou lá encarar isso aí e resolver esse problema, por exemplo, na minha vida aqui fora, né? Então te dá muita confiança, muita força, que tu tem a capacidade de resolver as coisas. Então eu acho que ela vai além, assim, como a gente estava falando. Ela engloba, acaba te trazendo para a vida muitas coisas, né? trazendo para a vida, né? E aí tu falou em confiança e me remete muito, ó, porque assim, a pessoa que está ali te dando segurança, você tem que ter plena confiança nela também, né? Porque ela está ali, no caso de uma queda, para te amparar, te segurar, enfim, para que você não caia. Então existe essa sincronia, né? Existe essa dança da atenção de quem está embaixo para quem está em cima galgando, né? Quer dizer, a pessoa está ali te cuidando, está ali, às vezes até te orientando para onde tu vai, e o quanto é importante a gente pensar nisso. Pensar em segurança também, eu acho que é importante a gente falar disso, porque uma das minhas áreas profissionais é a segurança no trabalho, né? Com questões de vida ou morte o tempo todo, né? Nas minhas orientações, se eu orientar alguém errado, essa pessoa pode morrer, né? Se fizer um procedimento errado, ela pode morrer. Mas, por outro lado, a gente sabe, né, que tem toda essa certificação de segurança nos equipamentos, né? E é muito importante isso, as pessoas entenderem que elas precisam, por exemplo, em parques, sabe? Uhum. Eu acho que tem parques aí que o pessoal faz arvorismo, faz outras atividades assim, todo mundo está usando aquele equipamento o tempo. Então é uma coisa que você tem que confiar muito também onde você vai, né, para saber se esses equipamentos estão sendo vistoriados sempre, se eles estão sendo sempre bem presos por aí, porque a gente vê acidentes assim, alguns acidentes como tu falou, é um erro humano mesmo, não é pelo equipamento, é o cara que não plugou direito, é a forma que foi preso, uma corda que não foi conferida, e ela estava desgastada, devia ser inutilizada e ela foi continuar usando. E esse processo todo, né, eu acho que ele remete muito ao que a gente estava falando. Ah, parece que só fala de dança, que fala. Mas é importante que as pessoas entendam que esse caminho que a gente está trilhando para conversar, ele é um caminho para a vida, ele é um caminho que ele se você conseguir fazer a leitura disso, você tira muito, muito, muito do seu dia a dia, muito para tua, como a gente está falando agora. Lembrei de outra atividade que tu fez que para mim também é de extrema concentração, que eu acho que há algum tempo tu fez arco e flecha, não foi? Sim. Podemos deixar isso aí para depois um pouquinho, que eu queria só voltar nessa Pode, questão, segue, segue. que é Eu uma só coisa peguei o legal. gancho da concentração. Tá. Essa questão que você falou do segurança, né? De como é importante a gente ter o que a gente chama de SEG, um SEG que tu confie. Para mim, o meu segurança que tá, a pessoa que tá me dando a SEG lá embaixo, que é o segurança, é como se fosse no balé o partner. Sabe quando você tem que fazer alguma coisa, tipo, eu tenho que confiar, eu vou ter que me atirar, ele vai me segurar, porque senão eu vou me esborrachar no chão. A gente tem muito isso no balé, Uhum. né? Para você que dançou sabe, né? Tem que haver esse entrosamento, tem que haver essa confiança e
E na escalada não é diferente. Se eu estou fazendo uma via difícil, aonde eu estou costurando, porque o que acontece? Quando eu costuro, eu vou subir acima um tanto para cima e a corda está lá embaixo. Se eu caio um tanto. Então, eu preciso confiar que aquela pessoa, ela vai estar atenta, que ela não vai daqui a pouco conversar com alguém ou qualquer coisa que distraia ela. Então, a gente gera uma confiança exatamente como no balé, sabe? Do tipo, eu tô mais acostumada a dançar esse dueto com o Israel do que com o Maurício, por exemplo. Então, naturalmente, se eu vou fazer com o Israel, eu sei que ele vai me segurar, o Maurício já não sei, então eu tenho que ficar alerta. Só que na dança é uma coisa, na escalada não tem como errar, né? Aí é um pouquinho, aí dá um pouco mais de medo, porque tu pode se lesionar assim. Então, isso é extremamente importante. E agora, falando do tiro com arco, eu infelizmente tive que parar por uma questão física de lesões. Talvez eu pudesse voltar, mas eu teria que fazer um reforço muscular muito intenso. E eu sempre gostei de mexer com o corpo na sua totalidade. E o arco, não que eu não goste, mas ele mexe uma parte do corpo, né? Só é de um lado só que tu faz a maior força com o braço, né? E a parte que você falou da concentração, isso é fantástico. Eu ainda pretendo voltar, mas aí não com o arco olímpico, que é o que eu treinava, e sim com o arco instintivo, que a gente pode fazer uma outra live sobre isso, que é aqueles arcos que a gente vê nos filmes antigos, que eles usam para puxa e atira. E ele é mais rápido a soltar a flecha. Então, esse eu ainda penso em voltar. É algo sem explicação, assim. Eu não tem comparação para mim. Eu não consigo... De tudo que eu já fiz, essa maior guerra com o próprio ego. Eu acho que aí é a questão maior. Porque não é ninguém que tá... Você não tá... Você tá lutando contra ti mesmo. Porque você vai acertar o tiro quando você tiver 100% pleno, sem nada na cabeça e sem ego. Porque aí tu fica assim, eu vou acertar, tu erra. Então, assim, tu luta com o teu cérebro e com a tua mente o tempo inteiro. Aí tu acertou lá no 10. Na próxima flecha, tu ficou empolgado com aquele 10. Na próxima, tu atira lá fora, sabe? Então, mas isso não é um nem dois, é várias. Então, tu tem que trabalhar muito o teu centramento. E acho que se alguém quer assim, tá no centramento 100%, faça tiro com arco, porque é algo assim, só fazendo para entender. É incrível, incrível, incrível. Isso para mim, assim, eu nem tenho, eu fico assim emocionada, porque é algo que transcende tudo. Sim. Transcende teu próprio ser, sabe? O quanto é importante todas essas coisas que a gente falou de agora, quanto contribui para a vida mesmo. A dança, né? O balé, além de corpo, né? Essa concentração, essa mente. A escalada total. Teatro faz parte também de uma certa forma de você extravasar também, se concentrar em outras coisas, criar dentro de você um processo criativo muito grande, né? O tiro com arco. Então tem tantas possibilidades, né, que já existiam, mas eu acho que essa pandemia, umas coisas que eu venho tratando já em outras lives, né? Primeiro, a rede social ela te deixa numa ansiedade muito grande. Ela te consome tempo, né? Eu falo, tem pessoas que têm esse vício, né? Que precisam estar toda hora no telefone. E o quanto é importante a gente divulgar e conversar e falar e dizer para as pessoas que
experimentarem essas outras coisas, né? Vão dançar, vai fazer uma dança de salão, experimenta. Ah, mas eu tenho dois pés esquerdos. Azar, vai lá, tropeça, tenta, né? Tenta, porque tu te surpreende com as coisas que vão acontecendo. E outra coisa importante que a gente vai se encaminhar para o nosso encerramento aqui é esse trânsito com todo mundo que eu tenho conversado, tem um trânsito, né, que a gente vai fazendo na nossa vida. Você tinha antes um processo aqui que nós éramos educados para você fazer um Senai, alguma coisa, um Senac, entrar numa empresa, trabalhar o resto da sua vida e se aposentar. E o quanto eu tenho conversado com pessoas que tiveram tantas atividades e que foram trocando, foram se reinventando, e o quanto isso é bom para manter esse processo criativo dentro da gente e a gente existindo, né? Então, a tua síntese de título, que foi a bailarina, escaladora e terapeuta, é maravilhosa, porque ela se sintetiza todas essas passagens e essas passagens que ainda ficam dentro da gente, né? Dessas coisas, quando eu falo passagens, é esses teus momentos que foram se reaproveitando para o teu momento atual. Não sei se me fiz entender, porque às vezes eu dou uma enrolada. Sim. Mas é um momento também meu, né, de me reinventar, né, de estar angustiado com algumas coisas, de estar não conformado com algumas coisas que estavam acontecendo e dizer assim, vou resetar agora e vou experimentar uma coisa nova, né? É um outro momento da minha vida, um outro momento da questão de ser pai, é um outro momento da vida, é um outro aprendizado. Mas eu fico muito feliz de ver que com todo mundo que eu estou conversando são pessoas inquietas, são pessoas que se reinventam a todo instante. Eu acho que não falo só por mim, né? Pelo que eu percebo. Então, o que eu vejo, agora você falou dessa trajetória minha, e eu acho que a vida é uma caixinha de surpresas quando a gente permite que isso seja. Eu não sei se eu te falei, na época que você falou no teatro, eu participei de um projeto, depois que eu comecei a escalar, chamado Teatro Voador. E eu dancei com cordas. Então eu uni as duas coisas. Eu nunca imaginei que isso existia. E existe gente que dança. Depois eu fui estudar, olhar, enfim, pessoas que dançam na própria rocha, companhias, sabe? Então eu disse, existe um mundo de possibilidades. Então hoje eu não fecho, na verdade eu nunca fechei as portas. Por isso que eu gosto de me definir como um corpo em movimento. Para mim é difícil dizer quem eu sou, qual é a minha profissão. Eu sou um ser em movimento. Hoje eu estou fazendo isso, amanhã não sei se eu vou estar fazendo, mas eu gosto disso, porque isso me mantém viva, me mantém sempre jovem. Me parece que eu não consigo ver. O tempo passa e me traz a maturidade, isso é ótimo. Mas, sei lá, eu estou com quase 54 e eu me sinto fisicamente bem para estar escalando, para estar fazendo tudo. Eu não sinto diferença de quando eu dançava balé. Em termos físicos, a mesma coisa. Então, claro que tem um conjunto de coisas aí, né, Isra? Dormir bem, se alimentar bem, é um conjunto de coisas. Mas isso lá atrás era e hoje é. E acho que para a saúde mental, né, da gente, é um conjunto de coisas, né? E isso que você falou das mídias, de ficar muito tempo olhando, ou ficar olhando uma vida que é real ou não é real. Porque muitas vezes eu não tenho tempo de estar aqui olhando o que está acontecendo, porque eu estou no meio do mato escalando, né? Então, talvez fazer esses movimentos, por isso que eu acho legal, que as pessoas façam movimentos, que elas caminhem, porque eu acho que a gente meio que se prende muito, né? É viciante, isso é feito para viciar, né? Para a gente se conectar e ficar. Então, não se deixar levar por essa, de certa forma, alienação, né? Quando a gente vê, a gente já perdeu um tempão no celular ou no Instagram. Sim.
Ah, eu vou entrar aqui e fica um tempão, né? Então, não, vou fazer uma coisa, uma atividade física, né? Que mal não vai fazer. Eu penso assim. Ela precisa existir como um meio Sim, de ser aproveitado, mas não de ser viciante, né? Então, tira dela, não fica escravo dela, faz ela te trazer os benefícios, né, pelos quais ela foi criada, talvez inicialmente, mas, cara, estuda um pouco, né, mas não te vicia. Assiste a live que a gente está fazendo, tira algum proveito dela, mas não te vicia, né? Você não precisa ficar ali passando tela e dando like nas coisas que parece que isso parece que o mundo só vive disso ultimamente. Eu tenho visto, né, principalmente a juventude, porque na minha juventude e na nossa a gente sempre foi muito físico, né? A gente não tinha isso para se importar, né? Então eu fico apreensivo com essa juventude que está tendo e que não teve essas experiências, né, na que a gente teve, que não teve essas oportunidades. Eu quebrei meu braço caindo de uma árvore. Eu resolvi fazer eu pular de uma árvore para outra, caí, quebrei o braço em 2, 3 lugares. Né? E é muito difícil você ver hoje crianças aí subindo em árvore, fazendo todas sim. essas coisas, deixando os pais. Eles deixam os pais enlouquecidos por outras coisas, mas não pelas Sim. atividades físicas e pelas loucuras que eu tive a oportunidade de fazer. Mas muito bom, muito bom. Eu resumo uma Bom, coisa, Isa, para mim é equilíbrio. É isso que a gente tem que buscar, o caminho do meio, independente da idade, independente de tudo. Porque se a gente está no caminho do meio ou nesse equilíbrio, que é nem 8 nem 80, aí eu acho que é o caminho mais saudável para tudo na vida, né? Porque esporte pode uhum. viciar também, né? Sim, Então, é ter esse equilíbrio de viver tudo sempre ponderando, né? E não indo para os extremos, porque os extremos nunca serão bons, né? é verdade. É verdade. Lu, tu quer deixar alguma palavra para o pessoal para a gente ir para o encerramento? Quer deixar alguma mensagem? Quer falar alguma coisa? Olha, eu gostaria que eu servisse de inspiração para as pessoas para que elas não tenham medo e que elas, quando tiverem um desejo, que elas vão lá experienciar. Experienciar para ver, gosto ou não gosto. Porque a pior coisa é não fazer algo e chegar lá na frente e dizer, por que eu não tentei lá? Será que não teria sido diferente a minha vida? Para que a gente não fique com isso, né? Porque é muito ruim. Será que É, eu poderia ter feito, ter ido por outro caminho? Então, experiencia. No máximo, aquilo que eu te falei, eu vou lá escalar, se não der certo, eu tentei. Não é para mim ou é para mim, eu me apaixonei, né? Então, eu acho que é isso que a gente deve fazer, sabe? Para viver o mais plenamente, porque é tão curta a vida. Já começa é, a pensar nisso, né? é Não tem curto, como não, porque tá passando rápido demais, né? é Mas verdade. a gente tem que fazer o máximo que der também, né? Com ela. Uhum. É isso. Queria te agradecer pelo teu tempo, por ter compartilhado essa experiência tua com a gente. Eu falo com a gente porque eu falo em nome da Elétrica, né? E Uhum. comigo a gente já compartilhou, a gente já conversa, né? Mas que eu me sinto muito grato, né, por todas as pessoas que têm passado por aqui e muito obrigado por compartilhar o teu tempo, que para mim é a coisa mais preciosa do ser humano, né? Como tu disse, a vida passa muito rápido, então o tempo é a moeda mais preciosa do ser humano. Sim. Cada segundo, cada momento, né? Vamos aproveitar isso da melhor maneira possível. Lu, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Beijo. Beijo.